como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E quem não estiver, vamos confiar em Deus que tudo ficará bem. Sejam bem-vindos às nossas aulas de ciências. Para quem não sabe, né, ou esqueceu, eu sou a professora Leniélia, está aí descrito, né, na imagem. Eu sou a professora Leniélia e eu estou aqui para contribuir com a aprendizagem de cada um de vocês. Vocês não fazem ideia de quanto tudo isso está sendo desafiador para todos que fazem a educação, né, do município de Itabaianinha, de quem está à frente da Secretaria de Educação e toda a sua equipe, né, de coordenadores, de técnicos, é uma equipe gigantesca. Passando também por nós, professores, tanto com videoaulas, quanto em sala de aula, né, em contato direto ou quase direto com vocês, pelos grupos do WhatsApp, gente, de maneira, né, diversificada. Isso tudo é muita novidade. Nas nossas mentes, são tantas ideias, tantas informações, que muitas vezes nos confunde e também nos amedronta. Enfim, é um turbilhão de emoções. São coisas bem variadas. Mas tudo isso tem um propósito, né? Que é dar o nosso melhor para cada um de vocês, para que todos vocês aproveitem ao máximo, né, com as oportunidades mais variadas, para que consigam realizar tudo que a gente precisa fazer, né? Tudo que tem que ser feito, tudo que deve ser feito, né? Que vocês nos acompanhem, que a gente faça um bom trabalho. Então, gente, nós contamos com a participação de todos. Nesse momento, né, quem estava no quinto ano foi para o sexto, quem estava no sexto foi para o sétimo, quem estava no sétimo foi para o oitavo, e quem estava no oitavo foi para o nono ano. Então, estamos numa nova etapa, não é? No mais, né, essa pandemia que insiste em ficar, vamos orar ao Senhor, né, para que tudo passe, né, para que essa nuvem negra passe logo, que ela acabe de uma vez, nos deixando em paz. Vamos ter fé, não é? Vamos seguir em frente, se cuidando, né, cada um cuidando de si e cuidando de todos, né, ao mesmo tempo, e dando o nosso melhor, tá bom? Então, assim a gente vai conseguir. Então, fiquem todos com Deus e vamos lá, vamos começar a nossa aula. Mas eu quero lembrar vocês que as nossas aulas, né, são baseadas, né, basicamente no nosso livro didático. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: quem tiver acesso à internet, né, quem tiver acesso a outras fontes, fiquem livres, né? Não deixem de fazer uma pesquisa, não deixem de assistir outro vídeo, não deixem de assistir um filme, ou assistir outra coisa, né? Utilizar outra fonte de pesquisa, né? Utilizando, seja livro, em sites, né? Tem várias fontes de estudo. Então, assim, aqui a gente fica bem voltado ao livro, porque é o material que vocês têm no momento. Se nós estivéssemos na escola, né, nós poderíamos estar usando um filme, uma aula prática, não é? Outra fonte, uma fonte de pesquisa, né, na internet, passar uma atividade de pesquisa. No momento é um pouco complicado para fazer isso, mas vocês são livres, né? Quem tiver o acesso são livres de para pesquisar, né, o assunto, o material, a informação que a gente estiver passando para vocês. Então não se prendam, certo? Utilizem o máximo que vocês puderem. Vai ser tudo muito bem-vindo, todo conhecimento é válido. Então, se vocês não estiverem entendendo algo que foi passado para vocês, não deixem de pesquisar, de ter outras fontes, né? Ou em outros livros que vocês tenham em casa, ou outro material que seja. Não deixem de ir atrás, de ir em busca, certo? Nesse momento, a gente se concentra no livro, mas não desmerece nenhuma das outras fontes, tá certo? Então, não meçam esforços, tá bom, gente? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula falando sobre a transmissão de características hereditárias. Então, em nosso livro, né, nós seguiremos da página 10 até a página 19. Vamos lá? Vamos começar, né, observando essa imagem. Aí tem uma legenda, que vocês vão perceber. Família de coatis.
E do lado, vamos fazer a introdução, né, da nossa unidade. Genética, evolução e biodiversidade. Já ouviram falar nesses termos? Pode parecer um pouco complicado, né? Mas a gente vai ver um pouquinho. A genética e a evolução estudam como novas características surgem e como podem ser transmitidas através das gerações. Essas ciências permitem compreender como os genes e o ambiente influenciam as características dos seres vivos. Veremos que muitos cientistas estudam os processos evolutivos que geram diferentes espécies e que é nossa responsabilidade preservá-la. Aí algumas questões para a gente pensar. Você já observou a reprodução de seres vivos em sua volta? Como explicaria as semelhanças entre um pai e um filho? Entre uma gata e seus filhotes? Ou entre plantas que nascem a partir de sementes do mesmo tipo? Seria possível fazer estudos sobre a reprodução dos seres vivos sem conhecer os detalhes que sabemos hoje sobre as células? Os parques nacionais começaram a surgir no mundo no final do século XIX. São áreas naturais conservadas e administradas pelos governos, no caso, pelo governo. Você já visitou um? Na sua opinião, por que essas áreas são importantes não só para o ambiente, mas também para toda a sociedade? Vamos lá? Vamos começar? Transmissão das características hereditárias. Na imagem, né, nós vemos aí a mamãe e a sua bebê. Pais e filhos costumam ter muitas características em comum. Você sabe por que isso acontece? Nessa imagem aí nós já vemos, né, a cor da pele, o cabelo, não é? Características bem comuns, não é? Se você tem irmãos, provavelmente já percebeu que vocês compartilham algumas características em comum, como o tipo de cabelo, o formato dos olhos ou o tom da pele. O mesmo ocorre entre pais e filhos. Mas, a não ser que sejam gêmeos idênticos, dois irmãos também possuem muitas dessas características diferentes entre si. Você sabe explicar as semelhanças e diferenças entre irmãos ou entre pais e filhos? Embora nossas características possam estar relacionadas ao ambiente que nos cerca e à nossa cultura, várias delas são herdadas de nossos pais. A questão é: por que os filhos são parecidos com os pais? E os irmãos? Por que geralmente se parecem, mas nunca são completamente iguais? O mesmo ocorre com outros animais? E em plantas? Você sabe quem foi Mendel? Conhece alguma de suas contribuições no estudo da genética? Então, vamos seguir? Vamos começar a falar logo sobre Mendel. O trabalho de Mendel. Devido aos avanços científicos na área da genética, compreendemos que há algum tempo que os genes são responsáveis pelas características hereditárias, ou seja, aquelas transmitidas de pais para filhos. Mas a semelhança entre pais e filhos já foi explicada de diversas maneiras ao longo da história. Hoje, nós sabemos que os genes é que transmitem essas características, né? Mas essa história nem sempre foi assim. Então, nós vamos ver que houve diversas maneiras, né, de se explicar isso. Cada um dando sua opinião aí, né? Até então chegar à conclusão que se tem hoje. Até meados do século XVIII, alguns cientistas acreditavam na teoria da pré-formação. E o que dizia essa teoria? Segundo a qual cada espermatozoide conteria um indivíduo em miniatura, totalmente formado. Para outros cientistas, eram os fluidos do corpo, como o sangue, que continham as características transmitidas. Outra ideia presente ao longo da história é de que os elementos que determinavam as características paternas e maternas se misturavam nos filhos. Essa ideia ficou conhecida como teoria da herança misturada. De acordo com essa teoria, uma vez misturados, esses elementos não se separariam mais. Ideias como essas predominaram por quase todo o século XIX.
Aproximadamente na mesma época, o monge austríaco Gregor Mendel realizava pesquisas sobre a hereditariedade, de 1858 a 1866, ano de publicação do resultado de suas pesquisas. Ele utilizou como objetos de estudo as ervilhas da espécie Pisum sativum, e seus experimentos foram feitos no jardim de um mosteiro, na cidade de Brunn, na Áustria. Hoje, né, Brno, mais ou menos assim, né, gente, esse nome, na República Tcheca. Pronuncia-se, olha que diferença, Brno. Será que é assim mesmo? Bom, não sei. Vamos seguir. Vamos ver agora como foram os experimentos de Mendel e como ele interpretou os resultados obtidos. Lembrando, ele fez a experiência com as ervilhas, não é? Finalmente, veremos como os resultados podem ser interpretados com o conhecimento atual. Lembre-se que na época de Mendel não se conheciam genes, cromossomos e outros conceitos que hoje nos permitem compreender melhor as leis da hereditariedade. Então, olha aí, esse rapaz, Mendel, não é conhecido? Olha aqui, ó, mosteiro onde Mendel conduziu pesquisas sobre as leis da hereditariedade e que hoje é um museu. Por suas investigações, Mendel recebeu o título de pai da genética. Aqui no detalhe é o retrato de Mendel. Vamos conhecer esse experimento dele. Para realizar seus experimentos, Mendel escolheu a ervilha, né, da espécie Pisum sativum para obter cruzamentos. Aqui é ela, a planta da ervilha. Essa planta apresenta uma série de características que facilitaram o estudo de Mendel. Por exemplo, é fácil de cultivar, produz muitas sementes e, consequentemente, um grande número de descendentes. Em muitos experimentos de ciência, é importante usar amostras grandes. Isso permite uma avaliação melhor dos resultados, que facilita a identificação de padrões. Veremos agora como os padrões encontrados por Mendel permitiram o início do estudo da genética. Além disso, as plantas de ervilha apresentam partes masculinas e femininas ao mesmo pé. Assim, a parte masculina pode fecundar a parte feminina da mesma planta, que é o processo conhecido como autofecundação. Também é possível fazer uma fecundação cruzada, isto é, uma fecundação entre duas plantas diferentes, né, de ervilha, como veremos adiante. Outra vantagem é que a ervilha apresenta algumas variações em suas características contrastantes e fáceis de se identificar. Por exemplo, a cor da sua semente é amarela ou verde, sem tons intermediários. A forma da semente é lisa ou rugosa. Vamos observar aqui esse quadro com as características das ervilhas estudadas por Mendel. Então, a forma da semente, lisinha ou rugosa. A cor, amarela ou verde. A forma da vagem, lisinha, né, olha aí, ou ondulada. A cor da vagem, verde ou amarela. A cor da flor, púrpura ou branca. A posição da flor, axial, que é ao longo do caule, ou terminal, na ponta do caule. E o tamanho da planta? Ela pode ser alta, né, cerca de 2 metros, ou baixa, menos de meio metro. Então, são características estudadas por ele, né, das ervilhas. Vamos seguir. Para explicar a variação nas características encontradas na ervilha, Mendel supôs que se uma planta tinha semente amarela, ela deveria possuir algum fator responsável por essa cor. E o mesmo ocorreria com a planta de semente verde, que teria um fator determinando essa coloração. Acompanhe aí na figura abaixo, né? Olha aí, 1.5, uma representação simplificada do experimento de Mendel. Ao cruzar plantas de sementes amarelas com plantas de sementes verdes, né, chamada geração parental, ou P, ele obteve a primeira geração filial, chamada geração F1. Apenas plantas que produziam sementes amarelas. O que teria acontecido com o fator para a cor verde? Olha aí, ele cruzar plantas com sementes amarelas
com plantas de sementes verdes, né? Obteve na primeira geração apenas plantas que produziam sementes amarelas. Então, misturou, aí cruzou a planta com amarelo e verde, predominou o amarelo. Né? Mas e aí, o que foi que houve com o fator para a cor verde? Olha aí, a geração P, sementes amarelas e sementes verdes. Cruzaram, né, essas plantas, apareceram que a primeira geração, todas de semente amarelas. Aí veio a autofecundação. Gente, olha aí o que aconteceu. Começou a misturar um pouquinho aqui, né? Isso aqui com a fecundação cruzada, né? É a célula desse aqui misturando com a célula desse aqui, a polinização cruzada. Aqui foi a própria planta que se fecundou. Aí já apareceu aqui a sementinha verde. Então, cerca de 75% de sementes amarelas e cerca de 25% de sementes verdes. Lembram, na primeira geração, não apareceu, certo? Foi tudo amarela. Já na segunda geração, que aqui é a geração F2, apareceram as sementes verdes. A resposta veio com a geração F2, isto é, a segunda geração filial, resultante do cruzamento de uma planta da geração F1 com ela mesma, por autofecundação. Aí reveja aí a figura, né, acima, aqui, em que a cor em F2, a cor reapareceu com cerca de 25% das sementes obtidas. Então, tem mais amarela, né, do que verde, mas 25% foi verde. Assim, Mendel concluiu que o fator para a cor verde não tinha sido destruído, né? Já que aqui a primeira geração só apareceu amarelo e tinha a ervilha verde, mas não apareceu na primeira geração. Então, ele poderia pensar, né, que tinha sido destruído, mas na segunda geração, olha os verdinhos aí aparecendo. Então, ele concluiu que o fator para a cor verde não tinha sido destruído, ele apenas não se manifestava na presença do fator para a cor amarela. Com base nisso, ele considerou dominante a característica ervilha amarela e recessiva a característica ervilha verde. As conclusões de Mendel. Seguindo os mesmos princípios desse experimento, Mendel realizou novos cruzamentos para testar se outras características da ervilha, como a forma da semente, né, ou da vagem, manifestavam-se de modo semelhante. Vocês lembram que tinha semente rugosa, semente lisa, a vagem ondulada, certo? Foram outras características observadas, né? A geração F1 tinha a característica dominante e a geração F2 apresentava uma proporção média de 3 dominantes para 1 recessivo. Isto é, havia, por exemplo, uma quantidade 3 vezes maior de ervilha de cor amarela do que as ervilhas de cor verde. Considerando esse padrão encontrado, Mendel chegou a algumas conclusões para explicar seus resultados. Cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinada característica. Esses fatores são recebidos dos indivíduos da geração paternal, cada um contribui com apenas um fator de cada par. Quando o organismo tem 2 fatores diferentes, é possível que uma das características se manifeste, né, que se torna dominante, sobre a outra, que não aparece e é recessiva. Essas conclusões foram reunidas em uma lei que ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, ou lei da segregação de um par de fatores. É costume enunciá-la assim: cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Continuando. Interpretação atual das conclusões de Mendel. Isso aí. Para interpretar as conclusões de Mendel à luz dos conhecimentos atuais, vamos recordar de alguns conceitos que você aprendeu no 6º ano, quando estudou a organização básica das células. Vocês lembram da organização básica das células? Lembram que nós vimos que a célula tem membrana, citoplasma e núcleo, e que dentro do citoplasma fica um monte lá, várias organelas que desempenham funções da célula,
e que no núcleo fica a informação genética, né? Fica o DNA. No 8º ano, sobre a reprodução dos seres vivos. Vocês lembram que nós também já conhecemos, né, como é que os seres vivos se reproduzem. Inclusive, como é que acontece a fecundação, né? Os gametas, masculino e feminino, certo? Como é que ocorre todo esse processo. Muitos desses conceitos não eram conhecidos por Mendel, uma vez que vários desses conhecimentos científicos só foram desenvolvidos com base nas ideias dele. Aí vem cromossomos e divisão celular. Vocês lembram, né, que a partir da fecundação, aí surge o zigoto, que é a primeira célula, e ela vai se dividindo à medida que aumenta essa quantidade, né, de células, até formar o embrião, né, e finalmente o novo organismo. Você já viu que muitos organismos se reproduzem de forma sexuada. Nessa forma de reprodução, são produzidas células especiais, que são os gametas, que se unem na fecundação, formando uma nova célula. Essa nova célula é chamada de zigoto, também chamada célula-ovo. No núcleo dos gametas e das demais células, existe um conjunto de minúsculos fios organizados em estruturas chamadas cromossomos. São mais visíveis ao microscópio quando a célula começa a se dividir. Eles são formados por uma substância química chamada ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA. Cada cromossomo contém milhares de genes. Na maioria das células de um organismo, os cromossomos ocorrem aos pares. Para cada cromossomo existe outro com a mesma forma e o mesmo tamanho. Esses pares de cromossomos são chamados homólogos. A ervilha estudada por Mendel, por exemplo, possui 7 pares de cromossomos homólogos. Então, observe aqui a célula, né, observando aqui, uma célula humana, né, uma célula animal, aí vai diminuindo, olhando aqui, núcleo da célula. No núcleo, o que, que a gente encontra? Cromossomo, né, do início da divisão celular, olha aí, forma um cordãozinho, o trecho do cromossomo, e é o DNA. Nos organismos eucariontes, o DNA fica dentro do núcleo da célula, organizado na forma de cromossomos. Nos gametas, não há cromossomos em pares. Cada gameta contém apenas a metade do número de cromossomos das outras células do corpo. No caso da espécie humana, o espermatozoide e o ovócito 2 humanos têm cada um 23 cromossomos. Isso é só está se referindo apenas às células reprodutivas, certo? Só elas, que é dessa maneira. Cada um tem metade. O espermatozoide tem 23 e o ovócito também tem 23. Quando os gametas se unem na fecundação, forma-se o zigoto, certo? É a primeira célula, não é? O zigoto. O zigoto agora vai completo, com 23 de um e 23 do outro. Formam no total de 46 cromossomos, que se dividem em outras células também com 46 cromossomos. Então, todas as outras células do corpo vão ter 46 cromossomos, enquanto as células reprodutivas, né, os gametas, terão 23 cada um deles. No caso da ervilha, há 7 cromossomos nos gametas e 14 na maioria das outras células. Vamos aqui, cromossomos encontrados nos gametas, olha eles aí, aqui no ovócito 2 e aqui no espermatozoide. Aqui, os pares de cromossomos encontrados no zigoto e na maioria das partes das células do corpo. Então, eles já vão ter as células completas, não é? Os pares, olha aí. Enquanto aqui é separado, ele só vai ter 23, aqui já vai ter os 46. Olha aí, cada um com seu par. O zigoto, né, que se divide, passa por esse processo de divisões celulares, até chegar no novo ser humano. Apesar de o zigoto se dividir, o número de cromossomos das células filhas se mantém. Isso ocorre porque antes de uma célula se dividir, cada cromossomo do núcleo se duplica. Então, as células se dividem, mas a quantidade do material genético também se divide, mas não fica metade, ela se duplica antes disso acontecer. Então, vai ficar todos com a mesma quantidade. Com a duplicação dos cromossomos, a divisão do zigoto origina 2 células filhas,
com o mesmo número de cromossomos da célula original. Esse processo de divisão é chamado de mitose. Vamos ver aqui. Células com 4 cromossomos. Aí, primeiro, os cromossomos se duplicam, né? Então, agora, em vez de 4, vão ter 8. Olha aí, células com 4 cromossomos duplicados. Então, olha, tem 2 de cada. Aí, a partir dessa duplicação dos cromossomos, ela vai se dividir. Então, cada um pegou 4. No final das contas, ela ficou igualzinha à primeira, tá bom? Esse esquema simplificado da mitose, que é o processo pelo qual uma célula se divide e origina duas com o mesmo número de cromossomos. São iguaizinhas. Mitose. E por que os gametas possuem metade do número de cromossomos das outras células de um organismo? Nós já sabemos que todas as células vão ter 46. E por que os gametas, no caso da espécie humana, né? Que a gente está falando. E por que as outras células vão ter metade? Essas células, os gametas. Algumas das células do corpo sofrem uma divisão especial, que é chamada de meiose. Nós falamos de mitose, né? O material genético se duplica, as células se dividem e ficam iguaizinhas à primeira. Agora nós estamos falando de outro processo, que é a meiose, que produz células com a metade do número de cromossomos das demais. Na espécie humana, por exemplo, esse processo ocorre nos testículos e nos ovários, e são produzidos gametas, né, que são os espermatozoides e ovócitos. Veja aí, gente, a produção com a metade do número dos cromossomos. Já em plantas com flores, o processo ocorre na flor, e as células produzidas são chamadas de esporos, que depois se transformam em gametas. Então, vamos ver como é que isso acontece. Células de 4 cromossomos. Duplicou, se tornaram iguais à primeira, não é? Agora, veja que é uma segunda divisão. Nós não estamos falando mais de mitose, vamos falar de meiose. Elas se dividiram e o material genético também foi dividido. Isso aqui vai acontecer com os gametas. Nesse caso, tem que ser gametas. Esquema simplificado de meiose, processo pelo qual uma célula se divide e origina 4 células, cada uma com a metade do número de cromossomos da célula original. Muito bem. Então, agora, a gente segue para falar sobre os genes e as características hereditárias. Mas esse conteúdo, né, genes e características hereditárias, a gente vai ver na próxima aula. Então, vamos parar por aqui mesmo, né, falando de mitose, de meiose, certo? De genes, e vamos para a nossa atividade. A nossa atividade é a questão 1 da atividade da página 27. Então, é apenas a primeira. Olha aí. A figura abaixo representa o quê? Indivíduos que produzem gametas, olha aí, o homem e a mulher. A fecundação, olha aí, espermatozoide e o ovócito. E a geração de um novo indivíduo, que é aqui, né, o zigoto, aí a célula se dividiu até chegar no novo indivíduo. Agora, observe essa figura e responda as questões no caderno. Muito bem, dá para entender, né? Vamos agora para as questões. Qual é o número que representa, deixa a imagem aqui. Qual é o número que representa os elementos relacionados à transmissão de características de pais para o filho? Qual desses números que vai ser? Observe, gente, que é o mesmo, os números se repetem porque está se falando da mesma coisa, certo? Do organismo, é do homem. 1, mulher 1, e o novo indivíduo é tudo 1. O 2, olha aí, o gameta. O 3, o gameta em si já, né? Aqui é a produção, aqui já é o gameta em si. E o 4 já é onde acontece a fecundação. O 5º, a divisão celular, certo? Então, qual é o número que representa os elementos relacionados à transmissão de características dos pais para o filho? Qual vai ser aqui os elementos que vão transmitir? O número 3, né? É isso mesmo. O 3 representa os gametas. Gameta masculino e o gameta feminino. É através dos gametas que vão acontecer, né, as transferências aí, as heranças, né, de características.
Aí vem a letra B agora. Qual é o número de cromossomos da maioria das células do nosso corpo? Então, digamos que a célula aqui do bebê ou do homem e da mulher. A maioria, né? Praticamente todas elas. Elas vão ter quantos cromossomos? Vocês lembram? Só existem outras duas células aí que são especiais e tem metade, mas as outras têm a mesma quantidade. Quais são elas? Hã? E, aliás, qual o número de cromossomos da maioria das células? 46. 46, a letra B. A letra C. O número 2 indica o tipo de divisão celular que origina 3. Qual é o nome dessa divisão? Olha aí. O 2 é a divisão celular que origina o gameta. Vocês lembram? Lembram que o gameta não tem a mesma quantidade de cromossomos das outras células? Né? Os gametas vão ter a metade, e esse tipo de processo da divisão celular, que só vai com metade dos cromossomos, é chamado de meiose, não é? Meiose. Muito bem. A letra C. Gente, aí vocês têm aí a letra D, a letra E e a letra F. Só vou ler a questão para vocês, porque vocês vão fazer sozinhos. Vocês vão responder sozinhos e, na dúvida, vai procurar o professor da turma, tá certo? Então, A, B e C. Aí vamos lá para a letra D. O número 3 indica o número de cromossomos dos gametas da espécie humana. Qual é o nome, qual é esse número? O número 3 indica o número de cromossomos dos gametas. Então, vocês vão ver aí quantos cromossomos tem no gameta. A letra E. O número 4 indica o número de cromossomos do zigoto. Então, já o zigoto, que já está já uniu, né, o espermatozoide ou o ovócito, ele já está os dois aqui juntos. Qual o número de cromossomos do zigoto? E a letra F, o número 5, indica o tipo de divisão celular pelo qual o zigoto, olha aqui, ela começou a se dividir. O zigoto origina a maioria das células do corpo. Qual é o nome dessa divisão? Nós só vimos dois tipos de divisão, né? Mitose e meiose. Agora, nesse momento, nós estamos falando de qual? Muito bem, vocês vão responder e tirar a dúvida com o professor, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira aula semanal. Ela equivale à primeira e segunda aula de ciências, né? Porque nós temos 3, né? Durante uma semana, nós temos 3 aulas de ciências. Então, vocês estão agora com a primeira e com a segunda, e em breve a gente volta com a terceira, tá bom? Então, até lá, fiquem com Deus. Tchau.